Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós estamos hoje em Isaías capítulo 22 e a sentença que Isaías vai profetizar hoje vai ser contra a cidade santa, sobre Jerusalém. Lembrando que Isaías nesse momento está tendo o governo nessa época do rei Ezequias e essa profecia de Isaías vai acontecer mais ou menos há 100 anos lá na frente. E nós vamos ver no decorrer aqui da leitura que o povo de Jerusalém, eles se achavam a sua cidade fortificada. Por quê? Eles fizeram um reservatório de água. Para isso, eles fizeram um túnel, na época de Ezequias mesmo, para levar a água da antiga fonte de Gion a uma distância, gente, de 533 metros. Tá? Para quê? Para encontrar um outro reservatório de água, para encontrar um outro tanque de água, que era o tanque de Siloé, que a gente vê falando do tanque de Siloé no Novo Testamento, né? Então, o tanque de Gion ficava fora dos muros de Jerusalém. Aí eles destruíram algumas casas e o que? Fizeram um muro que abarcasse essa fonte de Gion, para que o inimigo não chegasse e tampasse a fonte e eles ficassem sem água lá na cidade. Então, eles fizeram um muro aí que abarcava essa fonte e dessa fonte eles fizeram um túnel. E para essa época, amados, esse túnel foi feito porque Jerusalém fica sobre um monte. Então, ali é uma rocha, é uma montanha. E ali eles cavaram 533 metros. Então, eles começaram a cavar da fonte Gion para encontrar-se no tanque de Siloé. E como fazer isso de uma forma assertiva? Alguns homens começaram a cavar da fonte de Gion e alguns homens começaram a cavar do tanque de Siloé, e aí eles se encontraram, cavando na rocha. Deus me deu a grande oportunidade, esse túnel até hoje dá para você transitar por ele, dá para você passar por esse 533 metros dentro dele. É rocha mesmo, a parede você vê de rocha, a gente tem que andar em fila indiana, né? Porque é mais ou menos de largura 1 metro, por aí. Alguns espaços tem um pouquinho mais, mas em geral é isso. E nessa época, sem tecnologia nenhuma, eles conseguiram fazer os trabalhadores se encontrar de um lado e do outro para fazer esse canal, né? Para construir esse túnel. Então, a gente vê a própria mão de Deus aqui. Só que isso trouxe muita segurança para o coração deles, dos moradores. Puxa, olha, agora o inimigo não vai nos deixar sem água. Agora nós temos água que brota aqui dentro da cidade, da fonte aqui dentro da cidade. Então, e também derrubaram algumas casas e reforçaram os muros, construíram mais essa parte. E tudo isso estava trazendo muito conforto ao coração deles, sentindo seguros com as obras das suas próprias mãos. E assim, o coração deles não estava depositado na confiança de quem guarda, de quem cuida é o Senhor, que o Senhor é o Deus da história. Então, deu para entender agora o contexto. Então, eles estão vivendo desse jeito. Aí, Isaías tem essa visão sobre o que vai acontecer com Jerusalém. E aqui ele vai falar, inclusive, que tu, afinal, na segunda parte do versículo 1, diz assim: que tens tu, afinal, que todos os teus habitantes sobem aos terraços de suas casas. Os terraços, as casas, elas não tinham telhado igual o nosso, né? O nosso telhado, ele é bem assim para a chuva, quando cair, descer. Em países onde tem neve, muitas vezes o telhado ele é bem mais pontiagudo para que a neve possa também ir descendo e não acumular no telhado. Só que como nessa região, quando nevava era pouco e não era sempre, e era uma região de muito calor e de pouca chuva.
Então, eles faziam a casa ali tipo uma laje como a gente conhece hoje, só que era diferente, né? Era com madeira, com barro e tal. E era de costume subir em cima da casa no final do dia, onde eles se refrescavam, subir também para o quê? Para ficarem festejando, para festejar. Quantas vezes, agora a gente não vê tanto isso, que a maioria das pessoas moram em prédios, tudo, mas quando eu era pequena, quando lá torcia lá para a Copa do Mundo, o Brasil ganhava algum jogo, as pessoas subiam na laje, gritavam com bandeiras. Então era uma forma de se manifestar também, né? Então tá falando aqui: que tens tu afinal que todos os teus habitantes sobem aos terraços de suas casas? Porque eles estão se sentindo seguros, eles estão se sentindo felizes por todas essas obras que o rei Ezequias fez, e ali eles ficam contentes, né? Aí no versículo 2 diz assim: tu, cidade que estavas tomada de aclamações em alvoroço, cidade entusiasmada e alegre, vocês estão aí em cima, né? Entusiasmados, alegres, vocês assim estão aclamando, tal. E Isaías está tendo essa visão, olha, afinal, os teus mortos não vão ser transpassados pela espada. Quer dizer, eles não vão ser mortos em combate, lutando. Como que então esses mortos vão ser, como que essas pessoas vão ser mortas? Aí o versículo 3 vai dizer: todos os seus comandantes fugiram. Porque comandante, exército, soldado, aqueles que estão como liderança, eles são a confiança de um povo na hora de uma guerra. Porque eles que vão à frente da batalha, eles que coordenam as coisas. E vai dizer aqui que aqueles que estavam à frente, o que eles vão fazer? Fugiram juntos. Então eles fugiram e ao mesmo tempo, tá? Mas eles conseguiram fugir? Não, eles vão ser capturados, tá? Eles foram capturados sem o menor resistência. Quer dizer, capturou eles nem lutaram. Eles aceitaram sem resistência. Todos foram encontrados e presos, ainda que tivessem fugido para bem longe. Quer dizer, que ninguém ia escapar, que todos iam ser encontrados. Vou ler agora o versículo 4. Eu estou na tradução da King James, tá bom? Diante disso, eu declarei: desviai de mim os vossos olhos, deixa-me só a fim de que eu possa chorar amargamente. Não insistai em consolar-me por causa da destruição da minha filha. Ele está chamando Jerusalém como sua filha. Aqui o profeta Isaías, isto é, do meu povo amado. Então, Isaías, enquanto o povo está alegre, que foi feito o túnel, enquanto o povo está alegre porque se sente seguro, Deus está dando essa visão para Isaías. Isaías ali não quer comemorar. Isaías não quer ser consolado. Ele fala: deixe-me aqui. Deixe-me aqui. Eu vou chorar amargamente. Porque Deus estava dando essa visão. Então, quantas vezes nós estamos alegres no momento e depois de 1 ano, 2 anos acontece algo tão trágico e a gente está tão triste. Imagine se naquele momento lá que tudo está em bonança. E o povo alegre, mas não confiando em Deus, e Deus te dá a visão do que vai acontecer depois, algo muito ruim. Você vai conseguir se alegrar? Era o que estava acontecendo aqui com o profeta Isaías. Ele não queria ser consolado por ninguém. E diz o versículo 5: porquanto esse dia é um dia de tumulto, de atropelo, de terror da parte do Eterno, o Senhor dos Exércitos, no vale da visão, dia de derrubar muros e de um clamor que chega ao alto dos montes. Então, dizendo, ele está vendo, tendo essa visão, que vai ser um dia de grande tumulto, pessoas correndo para um lado, para o outro, sem direção dos seus comandantes, do seu exército, os muros sendo destruídos e a cidade sendo ali avassalada, né? Então, Elão apanhou a sua aljava e avança com os seus carros e cavalos. Quir já preparou todos os seus escudos. Então, o que eles diz aqui? Que Elão provavelmente, não dá para saber com certeza o que é Elão, mas ele fica na parte leste,
lá para a parte do rio Tigre e Eufrates, que provavelmente seria a Babilônia, porque a Babilônia que vai vir e vai destruir eles depois e vai levá-los cativo, né? E aqui do versículo 8 vai dizer: eis que Judá está sem defesa, os comandantes fugiram tudo. Ora, naquele dia voltaste os olhos para as armas do palácio da floresta. Então, em vez de eles olharem para Deus, o que eles vão fazer? Salomão, quando construiu o templo, ele também construiu o palácio da floresta. E nesse palácio da floresta, ele era bem assim, robusto, no sentido de ser forte, e ali ficavam todas as armas de guerra. Então, na hora dessa aflição, o que eles vão fazer? Eles vão olhar para onde? Para esse local, para ir lá, para pegar as armas, para poderem lutar. Tudo isso quer dar uma ilustração que eles não estão buscando a Deus para sua proteção. Pode sim o rei Ezequias ter planejado isso, de ter feito esse túnel, de ter reforçado os muros, de ter aqui no Palácio da Floresta várias, onde ficava toda a parte dos instrumentos de guerra, com certeza. O Senhor não proíbe isso. O que o Senhor proíbe é pôr confiança nessas coisas, é se sentir seguro por conta dessas coisas e não se sentir seguro porque nós somos filhos de Deus, porque nós estamos no caminho do Senhor. Tá? Então, todas as coisas desse mundo desejam roubar a nossa fé e a nossa confiança em Deus. Né? E aqui vai dizer assim, versículo 9: e eis que viste que eram muitas brechas dos muros da cidade de Davi. Está mudando um pouquinho o contexto. Trataste de armazenar água na piscina, isto é, no açude inferior. Então, aquilo que eu dei de explicação para vocês no início era quando o rei Ezequias viu que tinha muitas brechas no muro e, ao mesmo tempo, ele tratou de armazenar aí a água lá do açude inferior, que era lá a fonte de Gion, e trouxe para tipo uma piscina, tá? Quando fala açude, na realidade para nós seria uma piscina, onde vai ter sempre água corrente que vai vir da fonte, que era a fonte de Siloé. Então, contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas a fim de usar o material para reforçar os muros. Eu expliquei para vocês isso no início, tá? Construiu um reservatório entre os dois muros para a água da piscina antiga. Contudo, não voltaste os olhos para aquele que fez todas essas construções. Não viste aquele que desde há muito as planejou. Está dizendo assim, vocês acham que foi pela sua sabedoria que vocês conseguiram fazer esse túnel e os dois homens de um lado encontrar com o outro? Sim, eu dei inteligência para vocês, eu dei habilidade, eu dei força, porque tinha que ter uma força enorme para quebrar aquelas rochas. Mas vocês têm essa habilidade, vocês têm essa inteligência, mas por meu intermédio. Amados e amadas, o Senhor não quer que nós neguemos as habilidades que Ele deu para nós, nem muito menos o talento. Ele deseja que nós multipliquemos, mas que sempre lembramos que veio dele. Então o Senhor está falando, aquele que fez todas essas construções, Ele está falando, eu fiz todas essas construções. Não viste? Aquele que desde há muito as planejou? E, no entanto, naquele dia fez o Eterno uma convocação geral para o pranto e para o luto, para que raspassem a cabeça e vos vestistes com pano de saco. Então o Senhor está dizendo, eu tenho convocado vocês a virem a um coração de perdão, raspar a cabeça, colocar pano de saco e se prostrar diante de mim, não diante de vocês mesmos. Mas em lugar disso, vocês fizeram outras coisas. Vocês fizeram festas, exaltação, entusiasmo. Vocês mataram bois, vacas, mas não para o holocausto, mas para vocês comerem e se alegrarem. E ainda vocês dizem,
comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Quer dizer, a vida é uma só, nós temos que aproveitar. Então vamos comer, vamos beber, que um dia a gente vai morrer mesmo. Então vamos aproveitar a vida, é isso que está dizendo aqui. Entretanto, o Senhor dos Exércitos disse aos meus ouvidos. Aí o Isaías está ouvindo, né? Em verdade, para que esse pecado, até os dias da vossa morte, não haverá apropriação a vosso favor. Quer dizer, o Senhor considerou esse pecado como não tendo propiciação para esse pecado, de virar as costas para Deus. Eis a palavra do Eterno, o Senhor dos Exércitos. Agora vamos ver, a partir do versículo 15 até o final, que é uma profecia contra Sebna. Sebna não é uma região, tá? Sebna é uma pessoa. E quem é essa pessoa, Sebna? Ele é o mordomo, um administrador. Então, aqui ele é mordomo e administrador do rei Ezequias. E agora o profeta Isaías está recebendo uma mensagem de Deus para levar a Sebna. E que vai ser levado para Sebna? Pelo jeito, Sebna estava no poder aqui há pouco tempo. Lembrando que mordomo e administrador do rei, ele tem a autoridade máxima depois do rei. E aí vai falar assim, o que fazes aqui? Que parente tens daqui para que caves aqui uma sepultura, entalhando na rocha teu próprio local de repouso? Então nós vamos ver aqui na fala que, em vez de Sebna estar preocupado com o povo, está preocupado com as demandas que ele tinha para fazer, ele tinha se orgulhado pelo cargo que ele ocupava. Ele estava preocupado em fazer uma sepultura para ele numa rocha, porque pessoas que tinham sepulturas na rocha, essas pessoas, elas seriam lembradas por muito tempo, eram pessoas que tinham muitas condições, que tinham status, que tinham poder. Então ele estava ali preocupado com seus interesses próprios, né? E aí o versículo 17 fala assim, atenção, pois, homem poderoso, quer dizer, você se julga um homem poderoso, né? Eis que Yahvé vai te agarrar com violência e vai te lançar longe de tudo isso que você está fazendo. Quer dizer, tudo isso que você está construindo para si vai ser o que? Lançado longe, e você nem vai ainda ser enterrado no próprio túmulo que você construiu. Provavelmente aqui ele está dizendo que ele vai para uma guerra e vai ali morrer naquela guerra, tá? Só que nós não vamos ver isso aqui na passagem bíblica, porque inclusive deixa eu ler primeiro o versículo 19, diz assim, para Sebna, eu te demitirei das tuas responsabilidades e será deposto do teu cargo. Então, Sebna, se nós olharmos lá, no próprio livro de Isaías mesmo, capítulo 36, versículo 3, é a passagem quando Sanaqueribe invade Judá. E quem saiu ao encontro para conversar com o exército deles? Saíram, versículo 3 do capítulo 36, diz assim, saíram ao seu encontro Eliaquim, filho de Hilquia, o administrador do palácio, e Sebna, escrivão e secretário. Então, o que significa? Que Sebna, ele foi posto para um cargo inferior, como secretário e escrivão. E foi aqui, o Senhor colocou no lugar dele aqui, Eliaquim. E Eliaquim, no versículo 20, diz assim, naquele dia convocarei o meu servo Eliaquim. Essa palavra, meu servo, foi dado para poucas pessoas na palavra de Deus. E Eliaquim recebeu esse nome, meu servo Eliaquim. Então, Eliaquim, agora, versículo 21, diz que ele vai vestir com a túnica que era de Seba, vai cingi-lo com o cinto dele e vai colocar nas mãos dele todas as funções que era de Sebna. E ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Então, aqui está mostrando que ele vai realmente, genuinamente, se interessar pelo povo, vai legislar pelo povo, vai administrar, vai ser um mordomo fiel pelo povo. E é isso que o Senhor tem nos chamado hoje nessa terra, tá? Só que nós temos que tomar cuidado
de nós acharmos que nós somos o Salvador, mas nós vamos continuar aqui para ficar mais claro, tá? E aí fala assim, olha, que o Senhor vai pôr sobre os ombros dele a chave da casa de Davi. E o que ele abrir, ninguém terá o poder de fechar, e o que ele fechar, ninguém será capaz de abrir. Faz até uma alusão a Jesus Cristo. Se a gente lembrar, lá em Apocalipse 3, deixa eu ver se é isso mesmo. Apocalipse 3:7 diz que ao anjo de Filadélfia, né? Diz assim: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre, ninguém consegue fechar, e o que ele fecha, ninguém consegue poder abrir. Então, ali era o Senhor que tinha a chave ali de Davi. E aqui, a chave aqui da parte terrena, do palácio, da casa de Davi, quem tinha a chave era Eliaquim. Então, ele era essa posição de autoridade que ele podia abrir determinadas portas e fechar determinadas portas. Essa autoridade estava na mão dele. E diz o versículo 23, eu mesmo o fincarei como uma estaca em terreno firme, e ele será para o reino de seu pai um assento de honra e trono de glória. Então, o que vai fazer com Eliaquim? Ele vai assentar como uma estaca. Essa estaca aqui, ela representa, sabe aquela madeira grande que quando se faz a tenda, coloca-se uma madeira bem no meio, que seria aquela estaca firme que vai estar segurando a madeira? No terreno, ela tem que estar num terreno bem firme. Então, está se comparando Eliaquim com isso. E vai falar, e toda a glória de seus parentes, versículo 24, desde os mais famosos e importantes até os mais anônimos e humildes, dependerá da sua pessoa, sua prole, seus descendentes, todos os seus utensílios menores, das bacias dos jarros. Então, olha, diz aqui depois o versículo 21, naquele grande dia, diz Yahvé, o Senhor dos Exércitos, o prego bem fincado em lugar firme cederá, será cortado e cairá, e a carga que nele estava se desprenderá, pois o Eterno disse. Aqui não dá para entender muito bem, porém, vamos entrar por dois caminhos. Está falando que Eliaquim seria essa estaca, que seria no meio da tenda. E essa estaca serviria para ter várias outras estaquinhas aonde pendurava. Essa estaca também, ela era uma estaca onde se pendurava muitos utensílios domésticos, se pendurava muita coisa nela. Mas quando também se pendurava muita coisa pesada, tudo, porque essa estaca ela tinha a capacidade de ser responsável, ela tinha a capacidade de abarcar muito peso, de abarcar muita responsabilidade. Mas quando se colocava muita responsabilidade sobre ela, o que acontecia? Ela quebrava, é o que está dizendo o versículo 25. Então, também é como se fosse um alerta, porque Eliaquim, toda a família dele viria também para buscar abrigo para a posição de poder que ele tinha. E ele se vê que o Senhor chamou ele como servo porque ele era responsável naquilo que era solicitado a ele. Provavelmente a sua família também veio e ele pendurou muitas coisas na sua estaca. E pode ser que essa estaca venha a quebrar. Ou pode ser que o Senhor também está falando dessa estaca como a casa de Davi. Tá? Mas tem um alerta aqui para nós. Quando o Senhor nos coloca sob posição de responsabilidade, nós temos que tomar cuidado, que quem é a estaca que não quebra é o Senhor. Quando nós vamos pendurando muitas responsabilidades em nós, permitindo que muitas responsabilidades sejam penduradas em nós, o que vai acontecer? Uma hora vai quebrar. Ou vai vir doença, ou vai vir burnout, ou vai vir um monte de outros problemas que vão aparecendo. Tá? Irritabilidade, ansiedade, depressão, porque isso é uma forma da estaca quebrar. Fibromialgia tende a vir muito para as pessoas que muitas vezes foram muito responsáveis. Então, pessoas que têm dificuldade de dizer não e vão assumindo muita responsabilidade. Inclusive, vocês perceberam que eu não estou publicando tanto como eu fazia todas as vezes durante a semana, porque eu tenho me sentido muito cansada.
Então, por esse motivo, eu estou fazendo menos vezes o compartilhar com vocês. Porque não é simplesmente eu abrir a Bíblia e compartilhar. Eu tenho que estudar o capítulo, eu tenho que estudar a história, eu tenho que ler outras literaturas, ouvir algumas mensagens para ver se eu consigo entender e possa compartilhar com vocês. Tudo isso também demanda tempo, demanda assim atenção, né? Então a gente também tem que saber quando nós estamos no momento onde nosso corpo está se sentindo muito cansado e a nossa mente, para que a gente não venha pendurar muitas coisas na nossa estaca. O único Salvador que carregou os nossos pecados sobre ele foi Jesus Cristo. Ele sim é o Salvador. Nós não somos salvadoras de nada, nós somos apenas um canal nas mãos do Senhor. Que nós possamos aprender nesses últimos versículos que Seba, ele quis legislar a seu favor, e é o que nós vemos a maioria das vezes hoje na política. Quis logo já legislar a seu favor e deixar o nome dele marcado na história, por meio de ter um túmulo diferenciado. Aí o Senhor tirou ele da posição e escolheu aquele que era considerado um servo, aquele que era responsável, aquele que realmente era um pai para Jerusalém. Mas também toda a família veio e ali o que? Se pendurou nessa estaca. E pode ser que essa estaca quebrou, ou o Senhor está fazendo também uma alusão à estaca que é Jerusalém. Que nós possamos cuidar da nossa saúde física, mental e emocional, pois nós estamos nessa terra, nós temos limitações, né? Nós temos limitações e assim como o Senhor fez o 7º dia para o dia do descanso, nós temos que saber que nós também precisamos descansar. Amém? Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.